Olá, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao canal Direto aos Fatos. E claro que sábado é dia de renovar a esperança e ninguém melhor do que isso, do que o queridinho do YouTube, o advogado amado do YouTube da direita brasileira, o doutor Renato Gomes. Doutor, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Bom dia, Camila. Obrigado pela amizade, pela parceria e pelas palavras, são sempre encorajadoras. Eu diria até que são um pouquinho exageradas. Não sou queridinho, sou apenas ali alguém que fala obviedade. O pessoal gosta muito do senhor. Doutor, já vamos começar aqui com a história da Bahia. Os chineses compraram, ou Rui Costa, o governador petista Rui Costa, deu um pedaço da Bahia para a China e eles estão construindo um local para os chineses. Saiba o local exato onde os chineses planejam construir a nova cidade na Bahia. Seria um Chinatown, digamos assim. Isso não fere a soberania nacional? Olha, Camila, no primeiro momento não vejo problema. É um contrato de compra e venda, né, presumidamente, dentro das regras existentes aqui no Brasil. Agora, o fato de ter sido comprado por um chinês, se não houver impedimento legal, foi uma compra lícita, não tem problema, vou presumir que tenha sido lícita. O fato de se construir uma suposta cidade chinesa não significa que vigorará ali as regras do regime jurídico chinês. Vigorará ali as regras vigentes aqui no Brasil, apesar de a gente ser um Estado criminal e sem regras hoje, né? Mas vigora as regras brasileiras, sobre a fiscalização brasileira, tudo. Então, não vê, em tese, não tem problema, mas vamos ver na prática o que vai acontecer nisso. Obviamente, se a legalidade servir apenas para camuflar algo que ameaça realmente a soberania nacional ou algo nesse sentido, aí, obviamente, que o Brasil tem o seu poder para acabar com essa farra. Mas, no primeiro momento, analisando se a legalidade, se tiver tudo ok, não tem nenhum óbice. Mas, obviamente, deve-se ficar de olho, não tenho a menor dúvida disso. Renato, o presidente disse na sexta-feira, dia 11, que as Forças Armadas poderão ir às ruas para garantir a liberdade. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar medidas do lockdown na sexta-feira. Esse é o momento do chegou, como é que era? Acabou, porra, vai realmente agora? Ele entendeu o sinal da sociedade? A sociedade vai ter o retorno esperado? Camila, a minha leitura é o seguinte: Bolsonaro, ele sabe, ele tem um controle da situação, ele sabe que a população já está consciente, os milhões que vão às ruas, praticamente de frequência semanal, estão conscientes do que está acontecendo, já o autorizaram a fazer o que tiver que ser feito. Qualquer coisa que ele faça será legítima, não será golpe, não importa que esteja de acordo com as regras e de uma forma expressa, que seja uma solução construída argumentativamente, ou que seja algo novo, que ele tenha o respaldo do poder soberano, que é o poder popular, né, o poder constituinte originário. Então, assim, a sensação que eu tenho é que ele sabe que a gente está num estado de guerra, de quinta geração, uma guerra invisível, heterodoxa, guerra híbrida, não importa como se chama, e que ele está postergando ao máximo o agir, esse agir que todos esperam e que a demora está deixando todos cansados, todos angustiados, todos fraquejando emocionalmente, uma hora duvidando que vai acontecer alguma coisa, outra hora se afastando das notícias, que eu vejo hoje como a melhor solução para aqueles que não conseguem compreender o cenário de uma forma com maior clareza, outra hora batendo no presidente, por aí vai. Então, essa postergação, dentro desse cenário, eu diria, inédito da história brasileira, por que não da história mundial, deve ter uma razão de ser. E só o presidente da República tem condições de dizê-la. A gente está aqui comentando, mas a sensação que eu tenho é essa: ele está postergando ao máximo. Então, quando ele fala que o Exército jamais irá contra o povo, estará para garantir as liberdades, significa o seguinte: como está hoje, está dentro do tolerável para esse estado de guerra na visão do presidente. Ainda não chegou o dia D ou a hora H para acabar com a farra. Por quê? É a pergunta que merece uma resposta de $1 milhão. A gente não sabe o porquê. Só está na cabeça do presidente. Eu tenho minhas suspeitas diante do Senado da geopolítica.
lá dos Estados Unidos e um reflexo aqui praticamente no mundo todo, mas eu prefiro aguardar e dar aí eu diria, uma carta branca em confiança para o presidente da República. Porque se a gente não confiar nele, vai confiar em quem? Já era o Brasil. E o Brasil não está fadado ao socialismo, não está fadado à falência e não está fadado a ser governado por bandidos. Essa é a realidade. Doutor, falando a respeito de governar bandidos, desculpa, mas não tem como não ligar ao iluministro Alexandre de Moraes. A minha cabeça vai. Quando fala em bandido, ela direciona assim, ó, Alexandre de Moraes, Lula e Dória. Aí fica esse radarzinho assim. Então, a gente vai falar do Alexandre de Moraes, que pediu que a prisão do deputado federal Daniel Silveira seja cumprida, a não ser que ele pague R$100 mil. Nós sabemos que um deputado federal não tem R$100 mil, ainda mais o deputado Daniel Silveira, que está afastado das suas funções, recebendo 50% do seu salário. Como é que fica essa situação? O Daniel vai preso? Isso foi um arroubo? Como é que a gente vê isso? Camila, o que está acontecendo nitidamente é uma perseguição contrária, totalmente contrária à essência da Constituição. Quando a Constituição garantia lá no artigo 53 a imunidade civil e penal por quaisquer opiniões, palavras e votos, abarca o que ele falou em relação aos ministros, em relação ao tribunal, mesmo que tenha sido ali, tenha exagerado um pouco, tenha ali falado com o fígado, mas abarca a imunidade. Então, ele está sendo perseguido. Criaram um flagrante forjado, inventado, uma coisa inovadora, e eles contaram com a complacência, eu diria uma complacência inconstitucional da Câmara dos Deputados. E nada se fez. Se você não exerce um poder que você tem, alguém avança, alguém vai exercê-lo no seu lugar. É o que está fazendo. A Câmara dos Deputados não fez o que deveria ter feito, que era sequer ter levado à votação aquela prisão ilícita. Ela tinha que ter providenciado a imediata soltura, no mínimo com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, oficiando o presidente da República, para tomar uma decisão. Ele, comandante da Polícia Federal, é o chefe supremo das Forças Armadas, no mínimo para dar um telefonema lá para a Polícia Federal, manda soltá-lo. E mandar um aviso lá para o Supremo, que não é assim que funciona. Pelo menos deveria haver regras constitucionais passíveis de serem cumpridas pelo tribunal que se arroga o poder de guardião da Constituição. E é o poder legítimo, que está lá escrito, no artigo 102. Mas como a gente se acostumou, a gente que eu digo, as instituições, sobretudo a cúpula dos poderes, se acostumaram, as cúpulas, a vivenciar esse estado de coisas ruído, disfuncional, desordeiro, com base no mantra de vivermos uma democracia independente do conteúdo estar corrompido, e a gente está assistindo de camarote essas aberrações acontecendo e se agravando. Quando o Bolsonaro faz questão de frisar o resgate do artigo 5º, até onde vai esse resgate do artigo 5º da Constituição? O relaxamento de prisão é uma garantia individual que está dentro do artigo 5º, é cláusula pétrea. A vedação ao tribunal de exceção é uma garantia individual, está lá no artigo 5º, é cláusula pétrea. O devido processo legal, idem. E por aí vai. A igualdade perante a lei, idem. Então, assim, até quando a gente vai vivenciar isso? A minha certeza é o seguinte, nenhum mal é eterno. Isso que está acontecendo com o Daniel, eu diria que não terá um fim desejado pelos inimigos da pátria. Eu prevejo aqui, dentro do cenário, desse cenário nebuloso que a gente está vivenciando, que o final para o Daniel será bom. O que está acontecendo, diante desses avanços, não tem como se sustentar por muito tempo. Agora, você falou da fiança. A fiança é um valor confiscatório, não é padrão aqui no Brasil esse tipo de fiança, por um crime inexistente, e para quem supostamente violou ali o uso de uma tornozeleira eletrônica, tornozeleira, inclusive, que foi determinada de uma forma abusiva, arbitrária. Então, assim, está tudo errado. Mas quem que está mandando hoje nas coisas aqui? Quem que está mandando hoje no país de uma forma ali praticamente escancarada, sem escrúpulos? Então, a resposta está aí. Inclusive, Renato, pediram a quebra de sigilo
dos ministros, de alguns médicos, só do Adélio que não pode. De resto, pode todo mundo. Isso é certo? Pode ter essa quebra de sigilo, inclusive do general Pazuello? E minha outra pergunta é a seguinte: o Ivan Valente, que é conhecido como o deputado comunista milionário, quer obrigar o exército a punir o general Pazuello. Ele tem poder para isso? Para onde que as coisas estão caminhando? Olha, eu diria que as coisas estão caminhando para onde a gente quer, né? Para o final. A gente está chegando no final. Vamos dizer que a gente está no clímax. Eu diria que a gente está no clímax daquele filme de trágico, né? Que a gente fica na dúvida se o final era feliz, né? A tragédia da vida real será consumada ou não. Vai haver ali algo milagroso, miraculoso, que vai fazer as pessoas dormirem bem. Eu diria o seguinte, vamos lá, a primeira que você falou, quebra do sigilo, como está sendo feito, é óbvio que não. É ilícito, abuso de autoridade. Você só quebra sigilo de alguém se essa pessoa estiver implicada com algum indício de crime. Essas pessoas que foram lá foram na qualidade de testemunhas para prestar esclarecimentos. Elas não estão sendo investigadas de absolutamente nenhum crime cometido. Você vai quebrar sigilo assim, ainda por cima por vontade de senadores. Uma CPI tem poder de autoridade judicial, está lá escrito no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição. O que seria autoridade judicial? Poderes de delegado de polícia e algum outro poder de um juiz, né? Algum outro poder inerente a um juiz. Eu tenho minhas dúvidas, eu diria que só, apesar de estar escrito autoridade judicial, se restringe à autoridade policial. Por quê? Porque o relatório ali é encaminhado ao Ministério Público. Com aquele relatório especificamente, né, aquilo ali, teoricamente, tem que passar por alguém para ser dado encaminhamento. E o Ministério Público é quem vai avaliar a pertinência de você oferecer uma ação judicial. O que eles podem fazer politicamente é usar esse relatório para promover um processo de impeachment iniciado pela Câmara dos Deputados, que independe do Ministério Público. Então, mas dentro das regras do jogo, para você quebrar sigilo, você não quebra por vontade. Eu não vou quebrar o seu sigilo porque eu tenho vontade, eu não gosto de você. É isso que está se fazendo. Né? As pessoas que terão o sigilo quebrado, em tese, são as pessoas que desagradaram em seus depoimentos, são pessoas ligadas ao presidente e ligadas ao governo. Isso eu diria, isso é intelectualmente honesto, isso é coisa, eu diria, digna de um regime democrático, isso é coisa que tem respaldo constitucional? A resposta é clara, não. Não, isso aí eu estou falando por mim, não, mas pode tratar qualquer pessoa decente. Todos vão falar que não. Não se quebra sigilo dessa forma. Qualquer juiz decente, qualquer membro do Ministério Público decente, delegado de polícia, agentes federais da polícia, qualquer gente que tem uma base de estudo jurídico que seja intelectualmente honesto e não seja um fanático ideólogo porque quer derrubar o presidente para só voltar ao poder e voltar àquela baderna de antes, esse não conta. Mas qualquer pessoa decente, você pode ter certeza que a resposta será não. Em relação à vontade do comunista de punir o general, não vai ficar à vontade. Isso é pirraça. Enquanto não houver uma reprimenda, a pirraça continua. Se você está com o seu filho no mercado, seu filho faz pirraça e joga no chão, ele vai parar de fazer isso a partir de que momento? Você vai ter que puxar a orelhinha dele. Vem cá, meu filho, não faz isso não, que a mamãe fica brava. A mamãe está passando vergonha por sua causa. Não está acontecendo isso. A pirraça ensurdece todo mundo. É o que a gente está vendo. Um monte de gente gritando, deixa todo mundo surdo. E quando é muito barulho, você acaba enlouquecendo. Você acaba sendo um meio de tortura. A população hoje que está presenciando e vivenciando isso tudo que está acontecendo, ela está sendo torturada. Torturada emocionalmente. Porque não há nada até agora que impediu esse pessoal de avançar o sinal. Quem impune uma transgressão militar são os próprios militares. É uma medida interna corporis. Cabe à estrutura militar avaliar se houve uma transgressão disciplinar ou não. Se o comunista não gostou, azar do comunista. O comunista acionou a justiça. Se um juiz falar que ele tem que mostrar o processo administrativo, vai caber ao general lá do comandante do exército, se ele vai querer ficar de joelhos com o juiz, se metendo na seara da esfera administrativa ou não. O que ele vai fazer? Ele vai ficar de joelhos e vai abrir o processo administrativo do Pazuello para satisfazer a sanha persecutória desses inimigos da pátria? Isso não é a atitude de um juiz. Né? Isso é a atitude de alguém tendencioso, alguém que não sabe os limites de suas atribuições jurídicas, os limites de sua jurisdição. Então, eu não vejo, por um lado, eu não vejo com bons olhos
essa liberdade que se deu aqui para se fazer acionar a justiça de forma temerária, transformando como um instrumento de guerra de quinta geração, esse ativismo judicial criminoso que a gente tem hoje. Por outro lado, eu vejo com bons olhos, porque, como eu disse, está chegando ao final da história. O Brasil não se sustenta como está. O Brasil jamais romperá esse ciclo do atraso e da estagnação com esse tipo de comportamento por parte de gente que deveria zelar pelo progresso do país e, na realidade, ele luta pelo atraso, pela permanência do status quo, ou melhor, pelo retorno do status quo putrefato que foi derrotado ali, pelo menos em 2018, em tese, né? Mas ainda estão ali relutantes em reconhecer o que está acontecendo. Outro fato que nos chamou a atenção, doutor, essa semana foi o papel dos partidos políticos na modernização da governança e gestão pública. Nesta reunião, nós tivemos a presença de 4 chineses, os 4 do Partido Comunista Chinês, com a Gleisi Hoffmann, do PT, Juliano Medeiros, do PSOL, Bruno Araújo, do PSDB, o Kassab, do PSD, inclusive o Freixo abriu mão do PSOL para ir para o partido do Kassab, e os presidentes. Nesta ocasião, o PTB e o PCdoB tiveram a pachorra de se curvar à China e pedir desculpa à China em nome dos brasileiros. Até onde eu sei, eu não passei qualquer tipo de autorização para vagabundo comunista estar pedindo desculpa em meu nome, ainda mais para o país que criou esta crise pandêmica, econômica, no mundo todo. A minha pergunta é: o papel dos partidos políticos na modernização da governança e gestão pública. Nós estamos falando de Brasil. Em que momento se torna permitido o embaixador da China participar? Por onde ele passa, ele causa destruição, subversão, manifestações violentas, implementação do socialismo. O ex-vice-ministro do Departamento Internacional do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, o Sun Yanfeng, que é vice-diretor do Instituto de Estudos Latinos-Americanos, ou seja, para colocar o comunismo na América Latina, e o Zhang Lirong, o secretário-geral do Fórum da China. Isso não afronta a nossa soberania? Olha, a gente vai ver na prática o que vai acontecer, mas assim, eu não li a lei dos partidos políticos, até onde um partido pode servir de instrumento para esse tipo de coisa. Agora, em relação a essa participação de embaixadores e diplomatas de outros países, se estiver incomodando aqui, cabe ali ao Poder Executivo, que é quem se relaciona, o chefe de Estado especificamente, que é quem se relaciona com os Estados estrangeiros, tomar as medidas necessárias. Mas as coisas estão correndo, estão fluindo como se nada de relevante, nada de nenhum risco houvesse para a nossa soberania. E no momento, assim, a primeira leitura que eu faço, qual é a questão? A gente está vivendo, nitidamente, a gente sabe, né, o que está acontecendo em relação a essa pandemia, esses ataques propositais vindos de todos os lados, essa vontade de que se implante aqui a World New Order, né? A World New Order, por meio disso por meio dessa guerra assimétrica como instrumento, e a gente não vê nenhuma reação. Está tudo sendo aceito, tudo muito pacato. Então, qualquer coisa que vem ali de reuniões de partidos, e ainda vindo integrantes lá de fora, lá da Ásia, gera uma certa suspeita. Mas, assim, eu não vejo nenhum problema nesse primeiro momento dessas reuniões. Não vejo, até então, né, em tese, não vejo problema. Questão, o que vai acontecer dali de efeito prático? Como o partido pode ser instrumentalizado para realmente acontecer algo aqui dentro que afete a soberania nacional, ou que incida algum crime lá na Lei de Segurança Nacional, ou alguma coisa que contraria alguma regra constitucional. Então, uma coisa a gente está especulando, então não tem como se prever de antemão, né? Mas não vejo com bons olhos alguma coisa que possa sair dali. Melhorar a gestão, que gestão? Melhorar a gestão, alguém que realmente estivesse interessado com isso, iria procurar o presidente da República ali e dar sugestões legítimas, realmente querer trabalhar para o bem do país, aprovar leis decentes, enxugar a máquina, acabar com esse ativismo judicial criminoso,
fazer um dever de casa ali em prol da população, não ficar fazendo reunião com gente de olhinho puxado. Doutor, o que chama a atenção foi aquele vídeo do Dirceu falando que em 2023 eles vão voltar a estender a mão a Cuba. Então, é o petista Rui Costa dando espaço para a China, comprar uma cidade da China. São escolas chinesas crescendo no Brasil, reunião dos partidos com chineses para falar da modernização política e essa estranha certeza do Dirceu de que eles vão voltar ao poder em 2023, parece que se apoiando na estratégia, no expertise do Yang Yaming, que fez a Cristina Kirchner voltar para o poder na Argentina. Como que a gente pode enxergar isso? Eu vejo como um sonho de quem está fora da realidade. Eles pensam, esse pessoal não pensa, esse pessoal não enxerga o cenário como ele é realmente, eles não enxergam. A sensação que eu tenho é que eles não enxergam a guerra de quinta geração. Eles só veem as coisas acontecendo do lado deles e veem o outro lado, efetivamente, o lado do bem, como se fossem compostos de inocentes, de coitadinhos, de gente que está dominado pelo politicamente correto, pela essa pauta daí da ONU 2030 que está sendo imposta goela abaixo, de pouquinho em pouquinho, de uma forma homeopática, e de forma velada, inclusive, velada para alguns, mas escancarada para outros, pelo ativismo judicial. Então eles contam com isso. Mas eles se esquecem que até lá tem ainda 14 meses, tem muita coisa para acontecer. Eu diria que se a gente pegar só o discurso do Bolsonaro, né, que em breve a gente vai extinguir o comunismo no Brasil, estamos chegando próximos ao ponto de inflexão, as Forças Armadas, nosso exército jamais entrarão em ação contra as liberdades, sim a favor do povo. Se a gente pegar ele falando que então não chega para lá no Barroso, que falou que não, se tiver voto impresso, o STF avalizar, né, terá voto impresso. Não chega para lá, não, vai ter voto impresso, ponto, que o STF avalizar. Então, assim, ele tem dado as mensagens, né? E as mensagens são claras, no sentido que o Dirceu fala, a gente não deve levar em consideração. Apesar de deixar muitas pessoas temerosas, porque as aparências ou as evidências, é o que se chama, dão a entender e dão até, eu diria, de uma forma justificável, que é a esquerda que comanda o país. Pela hegemonia criada dentro das instituições públicas, das instituições privadas, né, organizações da sociedade civil, e por aí vai. Então, as pessoas ficam temerosas, mas eu não tenho a menor dúvida de que isso aí é muito passageiro, a gente está no final. Né? No final, eu confio no que o Bolsonaro fala, por mais que eu discorde de muitas questões de comunicação, de muitas decisões que poderiam ter sido feitas e não foram, mas eu confio no presidente, eu sei que ele sabe de coisas que eu não sei, e que, no final das contas, ele não vai deixar isso acontecer. Até porque tem a questão de sobrevivência dele e da própria família. O que ele está sofrendo hoje? Como presidente da República, imagina o que acontecerá ele saindo da presidência com base no golpe. Efetivamente no golpe, porque esse pessoal não tem condições de voltar ao poder no voto. Ninguém tem que ter dúvidas em relação a isso. Esse pessoal não sai na rua sem segurança. Só sai na rua cheio de seguranças particulares, ou com jatinho privado, ou quando a população está enclausurada dentro de casa por ordem de um ditador local regional. Então, ele se vale ali da liberdade de locomoção, de ir e vir, vou no hotelzinho bacana pegar um sol. Então, aí vale. Mas eu não levo em consideração nada que esse pessoal da esquerda fala. Absolutamente nada. Para mim, nada disso vai se configurar. E a gente tem que esperar o tempo passar para ver se a gente vai acertar esse prognóstico ou vai enxergar o Brasil comunista lá na frente, todo mundo sendo escravizado. Eu não vejo isso como factível. Credo, nem eu, Deus me livre. Doutor, o senhor falou na nova ordem mundial. Já foi aprovado o imposto único, né, os 15%, imposto único mundial. Parece que nos Estados Unidos está tendo o Biden está com dificuldade de passar isso no Congresso, parece que os senadores lá não querem esse imposto único, mas também nós temos o nosso Senado brasileiro dando a sua contribuição para essa nova ordem mundial, aprovando a lei do passaporte para vacinados ou passaporte digital. O Senado aprova a lei que cria passaporte para vacinados.
O objetivo do projeto é conciliar medidas restritivas de combate à pandemia com a preservação de direitos individuais e sociais. Essa parte aqui com preservação é pura mentira, porque quem não mostrar o seu passaporte não vai entrar em supermercados, bares, transportes públicos, participar de concursos públicos, retirar documento caso perca, enfim, você fica sem vida. Ou você toma essa porcaria e tem o seu passaporte, ou você se torna um marginalizado. Isso não fere o meu direito individual? Com certeza, Camila, isso é uma aberração. É uma aberração. Olha, a gente está vivendo no estado de não direito. A gente vive na lei da selva. Quem tem mais força, leva. Isso aí é uma lei de força. Não tem nada de constitucional. E essa panaceia de proteção da saúde alheia, isso não existe. Eu gosto de frisar isso. O médico, quando você vai no médico e está se sentindo mal, e o médico te analisa, ele diagnostica o seu problema e prescreve um remédio, ele faz com a intenção de curá-la, obviamente, dar o melhor de si. Mas ele jamais vai dizer que você com certeza ficará curado e você não vai ter nenhuma alergia, nenhum efeitos colaterais. Ele não pode falar isso porque ele não tem como prever. Por isso que o médico não pode ser processado, às vezes, quando o medicamento não funciona, porque cada pessoa reage de alguma forma. Por isso que tem uma bula de remédio, uma infinidade de descrições, né, informativas, dizendo o que pode ou não acontecer. Então, o médico garante a obrigação de meio, dar o melhor de si em prol da saúde do paciente. Jamais garantir êxito na cura ou êxito numa prevenção. Ele não tem como fazer isso. Porque um politiqueiro se acha no direito de fazer isso, dizer o que é bom para a saúde da população, como sendo obrigação de resultado, dizendo se não fizer isso, você vai... Na realidade, você está tendo uma morte civil. Isso é uma espécie de morte civil. Você perde a possibilidade de exercer suas liberdades, até seus direitos potestativos, que independem da vontade alheia, no âmbito do convívio social. Isso passou no Senado, né, até onde nós chegaremos. O que eu sempre digo quando as pessoas me perguntam isso, né? O que fazer? A primeira dica e mais importante é o seguinte: se você imaginar essa lei aprovada lá na frente e o estrago que ela pode ocasionar, caso não haja uma trava, e trouxer para hoje essa sua imaginação, você vai passar mal. Você vai estar sofrendo de antecipação, você vai entrar em depressão, você vai ficar irritada, você vai somatizar de alguma forma, psicossomatizar de alguma forma. Então, assim, não se angustie com isso. Espere as coisas acontecerem. Vamos ver o que o presidente fará. O presidente, ele frisa sempre, é o bastião das nossas liberdades. Ele e as Forças Armadas. O nosso país jamais será vermelho, nossa bandeira jamais será vermelha. E a gente tem que confiar no que ele está falando. Né? Se esse passaporte for aprovado pela Câmara, vai chegar nele. Né? O que ele vai fazer? Presumo que ele vai vetar. E se for derrubado esse veto? Essa lei é criminosa. Essa lei é criminosa, é uma lei para ser ignorada. E ele, como chefe de Estado, tem o dever de enfiar essa lei goela abaixo dos criminosos que a aprovarão. Né? Porque não são democratas. Pode ser qualquer coisa. Democratas, não. Renato, outra coisa que está incomodando o pessoal aqui, fiz até um vídeo sobre isso, que é o fim da propriedade privada, através de uma liminar do Barroso. Isso está causando muita preocupação na população. A matéria é a seguinte: Gilmar Mendes interrompe julgamento sobre suspensão de despejos na pandemia. A corte analisava a decisão do ministro Barroso, que justificou a medida pelo risco real de uma terceira onda. Da onde ele tirou isso? Não sei. E isso impede que as pessoas, por exemplo, o dono desse prédio, tire essa quantidade de vagabundo daqui, que estão pendurados com bandeiras vermelhas aqui. O cara que alugou a casa, que vive do dinheiro do aluguel, não tem nenhuma renda, somente o dinheiro do aluguel. Ele também não vai receber esse aluguel, não vai viver, mas também não pode despejar a pessoa. A gente está presenciando um precedente para colocar a nossa propriedade privada com finalidade social, que é aquela que o Boulos defende? Camila, a gente está chegando no ponto de inflexão que o Bolsonaro está falando. Não existe a decisão do Barroso de 42 páginas, não tem nada de direito ali. É tudo floreio, tudo retórica. Tudo é princípio da saúde, princípio da proteção à vida, princípio disso, princípio daquilo.
e blá, 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 dignidade humana, não tem nada, nenhuma regra concreta dizendo assim, nessa situação de pandemia, né, se houver invasão de propriedade, as pessoas não tiverem para onde ir, e blá, 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 está autorizado, né, a suspender as ações de reintegração de posse, as ações de despejo sumário e blá, blá, blá. Não existe essa regra. O que existe foi uma invencionice de um juiz que hoje está acima da lei e que inventa o direito de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua ideologia, e, se puder, para derrubar com intenções, eu diria, inconfessáveis, republicanas inconfessáveis, contra o presidente da República e contra o governo. Então, isso faz parte do jogo, faz parte da guerra de quinta geração. E ele se expressa muito bem, é uma pessoa educada, ele óbvio que ele tem conhecimento, mas ele não usa o conhecimento dele como deveria usar, né? Infelizmente. Renato, se eu falasse para você que o ministro Marco Aurélio alertou para o Supremo Tribunal Federal parar de interferir em outros poderes. Quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, Marco Aurélio alerta o Supremo Tribunal Federal a não interferir em outros poderes. Quando a gente tem esse choque de realidade vindo de um ministro, significa que eles estão percebendo que alguma coisa de ruim para eles, não para a gente, vai acontecer se eles continuarem desafiando a forma que eles estão. A matéria diz o seguinte: o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, criticou a corte por atuar de forma a invadir a competência de outros poderes, por atender pedidos de pequenos partidos que, segundo o ministro, visam fustigar o presidente Jair Bolsonaro. A declaração ocorreu durante uma entrevista do ministro a um podcast do jornal O Globo, publicado na sexta-feira, no dia 11. Marco Aurélio está para se aposentar, inclusive. Como que a gente pode ver isso? É tipo o Marco Aurélio falando: cara, eu vou me aposentar, mas vocês vão rodar lindo se continuar nessa empreitada, ou do tipo, dane-se, nem tô mais aí, vou falar mesmo. Como a gente lê essa fala do Marco Aurélio, que está calado aí faz tempo? Olha, eu vejo, Marco Aurélio está saindo já 5 de julho, mas eu vejo muito mais como um senso de oportunidade de mostrar ali que ele ainda restou nele um grau de responsabilidade, algo inerente ao que deveria ter em qualquer juiz, em qualquer pessoa que exerça o cargo na magistratura. Mas o que ele falou, eu diria, eu não sei se chegou a ser um sincericídio, né? Aquela fala assim, mas não chegou a ser um sincericídio, né? Porque ele tem falado isso de volta e meia, né? De uma forma esporádica. Foi na época que o Supremo, por 11-10, legitimou aquele inquérito toffoliano, aquele monstrengo que deu causa a todo esse estado de opressão, essa distopia Brasil, que está vigorando até hoje. Ele fez uma manifestação nesse sentido forte, ele também na época. Se eu não me engano, ele jogou contra o crime de homofobia também, meses atrás, e fez uma crítica forte ali também. E agora, ao raiar do dia, ou ao apagar das luzes, melhor dizendo, ele faz essa declaração muito consciente, eu diria, quem sabe, prevendo já que o final dessa história não será bom para o tribunal, nitidamente não será bom, só não enxerga isso quem não quer ver, né? Só quem realmente esnoba muito a inteligência do presidente da República, esnoba muito quem o ajuda, quem o assessora, quem o cerca. Então, eu vejo com muito bons olhos essa fala do ministro Marco Aurélio. Até porque a gente vai lembrar, né, ele é primo do Collor, eu não sei como é que ele se relaciona com o ex-presidente, mas o ex-presidente está mais próximo, eu diria hoje que ele não é contra o governo, ele está até mais próximo do Bolsonaro, né? O Collor nunca foi de esquerda, o Collor sempre foi de direita, né? Então, vamos aguardar os desfechos dessa história. Eu, particularmente, gostei. Marco Aurélio, na minha leitura, erra 9, acerta 1. A cada 9 erros, acerta 1. Agora foi um erro ali, foi um acerto contundente na fala dele. Eu diria que um acerto dele tem potencial para pagar 5 erros, né? 4 erros ali não tem conserto. Mas é uma opinião pessoal, né?
Foi um sincerocídio do tipo meu. Sincericídio. Já passamos, ó, vocês. Tudo bem, eu interferi um pouquinho aqui, interferi um pouquinho ali, mas para tanto tem um limite na vida, inclusive para interferir, seria isso. Camila, pegar no gancho, o Marco Aurélio, ele tinha indeferido a ação do Bolsonaro, aquela primeira, que era para acabar com lockdowns e toques de recolher. O Bolsonaro não tinha assinado a petição, ele indeferiu e aí ele tripudiou, falou que era besteira, perda de tempo, tripudiou de novo, colher de trocação de novo, segundo sugestão do Fux. Né? Então, assim, são atitudes dúbias, porque o Marco Aurélio foi um dos precursores da quebra da federação. Ele foi um dos que decidiram, né, dizendo que o presidente da República não podia nada e que tinha que dar poderes para governadores e prefeitos tocar esse terror no país. Uma aberração das aberrações. Hoje o Estado está destroçado. Ninguém sabe quem manda. E o presidente faz esses discursos, às vezes, batendo no Supremo, dizendo que a culpa é do Supremo, e lavando as mãos, uma coisa que eu não tenho minhas discordâncias, acho que não vejo esse discurso como sendo mais adequado para o momento, mas o Marco Aurélio tem sua parcela de responsabilidade muito grande pelo que está acontecendo no país. Mas uma declaração dessa sempre é bem-vinda. Doutor, o que podemos esperar, então, para esta semana que nos aguarda? Olha, amiga, boa pergunta. Eu diria que a tendência é chegarmos, quanto mais os dias passam, mais próximo se aproxima esse ponto de inflexão. Mais próximo se aproxima, né? Redundante, mais próximo estará esse ponto de inflexão que saiu da boca do Bolsonaro, falado pelo presidente da República. Não tem como fugir disso. As coisas estão se acirrando, né? Já estão falando em terceira onda, vão falar em quarta onda. Bolsonaro cogitou em liberar a focinheira, já estão falando que é uma aberração, que é contra a ciência e os especialistas e blá, blá, blá. A mesma narrativa dessa imprensa que está querendo derrubar o presidente falando isso. Né? Não importa se você toma a injeçãozinha, não importa se você já teve a doença, já pegou os anticorpos, falar em tirar a focinheira é contra a ciência. Eles querem você sem identidade, querem você sem respirar. Eles querem fazer você ficar fragilizado, né? Olhar para o vizinho e ficar com medo se enxergar o vizinho sem a identidade pessoal. É clara, ali, sem estar usando focinheira. Eles querem domínio sobre a sua pessoa. E deixando você frágil, acaba sendo um mecanismo para isso, né? De uma forma sutil, dentro dessa engenharia social pela qual a gente está passando. Então, eu vejo o seguinte, mesma coisa, eu bato nessa tecla. Quanto pior as coisas ficam, mais rápida será a mudança. Eu diria que a gente tem alguns gatilhos aí em andamento. Que essa ação que o Barroso está postergando a julgar, do toque de recolher, do lockdown, segundo sugestão do Fux, né, que ele até agora não se manifestou, não tem prazo para nada. Esse caso do passaporte ali da imunização que foi aprovada no Senado, também é outro gatilho que pode, muito forte, por sinal, que está aí em curso. Então, assim, eu tenho certeza que, no final das contas, a gente vence essa guerra. Né? Mas pelo que mais a gente terá que passar, né, para chegar naquele momento de respirar, aquele ufa, quando chegará esse momento? Por enquanto, está todo mundo apreensivo. Né? Parece que você está andando aquela montanha-russa, aquelas montanhas-russas gigantes, você está ali tenso, quando você acabou, você relaxa, né? E durante, você está gritando. Hoje, naquelas descidas violentas, você até berra, né? Você extravasa. Hoje, nem berrar a gente pode. Então, eu diria que aquelas montanhas russas, são muito mais ali saudáveis do que propriamente o que a gente está vivenciando hoje. Hoje, essa guerra que a gente está vivendo, ataca as mentes. Ataca a mente das pessoas. E quando ataca as mentes, ataca direto, faz as suas emoções ficarem, eu diria, em desequilíbrio. Por isso que as pessoas sofrem, as pessoas não entendem. E você, em desequilíbrio emocional, você perde a sua capacidade de raciocínio e de discernimento. Você não consegue compreender o que está acontecendo. É isso que está acontecendo hoje. Para mim, está muito claro. Mas confiança sempre. Confia no presidente. Não há o outro a quem confiar. Não há terceira via. Quem fala em terceira via, eu diria que é o joio, integra o joio. Não é trio, é joio, que tem que ser varrido do cenário também. Não está consciente do que está acontecendo, tem valores distorcidos, né? Pensa muito mais
no poder político do propriamente em fazer um país grande, transformar o país, a pátria do evangelho e coração do mundo, como já é programado para isso desde sempre. Então, eu vejo com bons olhos nesse sentido. Quanto pior, melhor. Mais rápida a mudança que a gente deseja. E, enquanto isso, cada um tem que olhar para dentro, cuidar das suas próprias emoções. Evitar pensar com o fígado, evitar agressões, xingamentos, você não leva a nada, você não resolve nada. É o desafio que a gente está. A gente está aqui batendo papo, às vezes fala uma coisa que desagrada, veio uma agressão de outro, sem problema. E a melhor forma é ignorar, interpretar como sendo inconsciência, não levar nada para o lado pessoal e seguir a nossa vida. Mas o objetivo sempre de esclarecer e levar ali as pessoas à reflexão. Em muitos momentos eu uso a estratégia do Johnny Walker com a Activia, né? Johnny Walker, keep walking. Continue andando, a Activia todo mundo sabe o que causa. Então, você toma um Johnny Walker com a Activia e segue tua vida. Doutor, rede social, canal, telefone, endereço, caixa postal, Orkut, Messenger, o que quiser dar aí. Renato R. Gomes, YouTube, Instagram, Telegram, Signal e o Bom Perfil também, que eu diria que será o substituto do Facebook, o Bom Perfil. E Renato R. Gomes Oficial, que está aí na tela, Instagram e no Twitter. E quem quiser a minha trilogia, 1.500 páginas de esclarecimento para fazer pensar e desmistificar esse sistema de direito político que a gente tem aí, só mandar um zap para mim. 21 DDD 999-89-9657. Repete o telefone, doutor. 21 999-89-9657. Só para esclarecer que o livro do doutor não é um livro capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não, são textos, que aí você fala, deixa eu tirar essa dúvida aqui sobre ativismo judicial. Isso, o volume 1 e 2 são vários artigos sobre temas independentes, você não precisa ler na ordem. O volume 3, o ideal é ler na ordem, mas também pode ler por parte 1, trata de decisões judiciais. Como é que você identifica uma decisão como arbitrária, uma decisão como fundamentada? Quais são os critérios que se tem para avaliar isso? E sempre com muitos exemplos para as pessoas entenderem. A parte 2, se você não quiser ler a parte 1, pode pular. A parte 2, eu diria que é o tema do momento. Ativismo judicial, ditadura da toga, tudo que está ligado a isso, correlacionado a isso, sempre com muitos exemplos, causas, soluções, né? Pode pular direto para a parte 2. E a parte 3, eu juntei mais meia dúzia de artigos, também que tem relacionado com o tema do livro, pode também pular para a parte 3 se quiser. Pessoal, muito obrigada pela companhia de vocês, pela ajuda, por todo o apoio que vocês dão no canal. Claro que eu vou pedir para vocês curtirem e compartilharem o vídeo e se inscreverem no canal do Dr. Renato, que o link está aqui na caixa de informações, é o primeiro link. Eu encontro vocês hoje às 10 horas da noite com um quadro novo, junto com a Cissa Bailey, ela que veio aqui no canal falar dos e-mails do Fault, vocês adoraram ela. Então, a gente começou um quadro chamado Por Dentro dos Estados Unidos, e às 10 horas ela vai estar aqui no canal falando a semana americana e o que a gente pode esperar. E já aviso que tem umas informações bem boas para vocês, que vocês vão gostar. Fiquem todos com Deus e até daqui a pouquinho. Tchau!